Agora sim, olha o que aconteceu. Eu tinha começado a live simplesmente sem abrir o microfone. Mas vamos de novo, não tem problema, estava bem no início. Então o que a gente vai falar hoje? Dissolvendo o ego, né? Lições para perdoar e crescer. O ego como inimigo. Verdades sobre falhas e reconciliação. Como o ego bloqueia o perdão e esconde as nossas falhas. E descobrir como superar isso. Começando aqui então com o Marco Aurélio. Quando alguém te ofende, considera: é ele quem erra, ou és tu quem te deixas perturbar? Se ele erra, por que guardar rancor contra quem age por ignorância? O ego quer vingança, mas a razão diz: perdoa, pois tu também falhas. Reconhece tua parte e a paz retorna. E não é assim realmente que acontece. Normalmente a gente não quer admitir que nós temos alguma falha nesse processo também, né? Quando acontece alguma briga, algum desentendimento. Mas a verdade é que nunca alguém está totalmente certo e o outro está totalmente errado. Normalmente, cada um tem uma parte da visão do problema que tem o seu porquê de ser, né? Mas o que ocorre é que a gente quer estar 100% certo, colocar o nosso ponto de vista, que seja aceito a nossa visão, em detrimento da visão do outro. E quando o outro também pensa dessa forma, que quer que a sua visão seja preponderante, né, em detrimento da dos demais, acontecem as brigas, né? Então aqui Marco Aurélio fala que o ego quer vingança, ele não quer admitir, né? Mas a razão diz: perdoa, pois tu também falhas, reconhece a tua parte e a paz retorna. Então, Marco Aurélio está aqui nos dizendo que devemos pensar menos com o fígado e mais com a razão, né? Depois temos aqui Carlos Castanheda. Dom Juan disse: o ego é a importância pessoal. Ele te faz carregar ofensas como troféus e esconder teus erros como segredos. O guerreiro larga isso. Perdoa porque não precisa provar nada e vê suas falhas como lições, não como vergonha. Só assim ele é livre. Só assim ele é livre. Quando a gente se apega ao nosso ego e que a gente carrega as ofensas como troféus, né? Ele me ofendeu, olha o que ele falou. Ah, isso é inaceitável, porque eu fui tentar falar para ele e já me cortou e disse que eu estava errado. Ofendeu, me ofendeu, ele não me deu valor. E escondemos nossos erros como segredos, né? Então aquilo que a gente percebeu que fez errado, a gente deixa para lá, vai para baixo do tapete, né? Mas aqui Castanheda diz que o guerreiro, quando entende que não precisa provar nada, vê suas falhas como lições, não como vergonha. Aprender com as falhas para não errar novamente na mesma coisa no futuro. E só assim ele é livre. Isso traz liberdade. Porque se a gente não aprende com as nossas falhas, novamente, quando elas surgirem, a gente vai novamente se afetar, ficar bravo, ficar ofendido. E isso não é liberdade, isso é escravidão, né? A gente é escravo do nosso próprio ego. Um conto zen: dois monges cruzaram um rio. Um carregou uma mulher e o outro se indignou. Você quebrou os votos. Horas depois, o indignado ainda reclamava. E o primeiro disse: eu a deixei no rio. Você ainda a carrega. O ego prendeu o segundo ao rancor, enquanto o primeiro seguiu leve. Então, às vezes as coisas acontecem e são inevitáveis de acontecer. Só que a escolha de depois manter isso na memória e repassando, cada vez que a gente repassa o que aconteceu, por errado que possa ter sido, né, de acordo com o que a gente gostaria que fosse, mas a gente revive a situação. E o nosso cérebro, né, nossa consciência, ela não sabe a diferença entre reviver na nossa imaginação e o fato em si. E essa coisa de se prender ao ego, né, se prender à memória passada, ela faz justamente com que a gente não siga leve, como o segundo monge seguiu leve aqui, mas que a gente se prenda ao rancor, como aquele que ficou pensando no que ocorreu. Rohit Mehta, Yoga, a arte da integração. O ego é o grande obstáculo. O ego é o grande obstáculo à integração. Ele se agarra às ofensas, recusando o perdão, e cobre as falhas com justificativas. Olha aí, né? Esconde as falhas atacando, né? Com mais justificativas e recusando o perdão.
temendo a verdade. Olha só, o ego teme a verdade e cobre as falhas com justificativas, recusando o perdão. Cara, quando a gente vê, e Reutemeter é muito direto, né? Quando a gente vê isso, fica claro, né? E fica claro como nós somos infantis, cobrindo nossas falhas com justificativas, com medo da verdade. Às vezes a verdade iria solucionar o problema, mas vai fazer com que o nosso ego seja exposto, né? Nossas falhas sejam expostas. Isso nós não podemos permitir. O yoga ensina a dissolvê-lo na quietude, onde o coração perdoa e a mente aceita o que é, sem orgulho ou culpa. Pois é, e o yoga, né, que trabalha muito com essa questão da meditação, dissolve na quietude, porque quando nós vamos para a quietude, já não precisamos mais ficar com justificativas. A nossa mente, quando não está quieta, quando ela está tentando se justificar, né, justificar nossas falhas, ela continua e continua. Não deixa com que a quietude dissolva aquilo que não tem nenhum porquê de existir. É só deixar que seja dissolvido na quietude. Porque o coração perdoa, a mente é que tem que aceitar o que é. E para aceitar, então, a gente às vezes não precisa nem explicar com a razão, como disse Marco Aurélio. Às vezes é só levar para a quietude e deixar que se dissolva. O Dhammapada, ele me insultou, ele me feriu, ele me derrotou, ele me roubou. Quem guarda esses pensamentos não apaga o ódio, mas quem os abandona encontra a paz. O ódio nunca cessa com ódio, só o amor o vence. O ego alimenta a raiva. Soltá-lo é reconhecer nossas próprias fraquezas. Mas isso dói, né? Reconhecer nossas próprias fraquezas. Isso é um ato de coragem, de extrema coragem, de extrema aceitação, de maturidade. O ego alimenta a raiva e o ódio nunca cessa com o ódio. Eu estava assistindo uma aula agora do Ricardo Lindemann, da Sociedade Teosófica. Inclusive, deixa eu aproveitar, não deixe de entrar aqui no perfil, no link que tem aqui no perfil. Ali tem o link do grupo do WhatsApp, grupo de estudos, onde eu posto sempre as palestras e aulas gratuitas da Sociedade Teosófica para você poder acompanhar. Então entra ali, dá um pausezinho aí, entra ali e participa com a gente aí do grupo, né? Então eu estava assistindo uma aula da Sociedade Teosófica com o Ricardo Lindemann e ali ele estava falando sobre um livro da Annie Besant, que ela diz que, por exemplo, uma onda sonora pode ser anulada por outra que é contrária a ela, né? Hoje a gente tem os fones que tem cancelamento de ruído, e é exatamente isso que se trata o cancelamento de ruído. E aí estava dando um exemplo de que ódio que se paga com ódio fica ódio ao quadrado, as duas ondas se somam e ficam mais fortes, né? Agora ódio que se paga com compaixão e com amor